A cada 10 startups no Brasil, só 2 duram mais do que 3 anos. De 2013, 2014, começou a ter essa lance de soluções disruptivas. O que é o conceito de uma startup? É você identificar um problema, uma oportunidade e trazer uma solução que otimize o recurso, o processo e que seja altamente escalável com viés tecnológico. Então, resumindo, porque nada mais é do que uma empresa, né? As pessoas deram essa nomenclatura para... e também no fluxo de investimento, diante das rodadas de investimento, o que você quer com o seu negócio, aonde você vislumbra ele daqui tantos anos, poder unir forças entre amigos e construir novas ideias. Mas, enfim, a tese de valuation e análise hoje do mercado do Venture Capital evoluiu muito. De 2014 a 2018, era uma delícia, porque você vendia ideias em PowerPoint. E a galera, cheque, 500 mil, 400 mil, galera, temos que investir. Estava injetando. Estava na moda. Na moda. E também questões econômicas, né? Questões de Selic, taxa de juros. Hoje o cenário não é tão mais favorável para tanto risco, né? O cara deixa dinheiro no banco. Você tem aplicações mais seguras. Acaba não valendo a pena comprar imóveis. Mas a maior dificuldade hoje, então, voltando. É a capitalização do recurso. Primeiro é aparecer a ideia, né? Depois é a capitalização do recurso. O que acontece? A cada 10 startups no Brasil, só 2 duram mais do que 3 anos. É mais ou menos essa a estatística. É baixo. De cada quantas? Cada 10, 2 duram mais do que 3 anos. Só 3 anos. Mas tudo bem, mas não é uma porcentagem ruim, né? Você para pensar naquela porcentagem mas que a gente isso viu não lá. quer dizer que ela vai dar certo, porque ela pode durar 4 ou 5. Verdade, tem razão. Não pensei por esse lado. Exato. Mais de 5 anos, o percentual deve cair muito. E assim, quais são as principais dificuldades? Primeira coisa que você tem que ficar esperto é questões tecnológicas. Eu tive que aprender muito apanhando, porque desenvolvedor é uma classe importantíssima que está muito valorizada no momento, e muitas vezes, se você não tiver um escopo da sua plataforma muito bem definido, que a gente chama de arquitetura de informação, você toma umas invertidas, né? Sim. E muitas vezes você tem que pagar 2 vezes, porque você pensou... Por causa de um tropeço, né? Por causa de um tropeço e aquele negócio. Eu já aprendi, tem que pagar por etapa. Colocou a parede, paga. Colocou o telhado, paga. Porque tá cheio aí no mercado de leão de venda e depois vira gatinho para entregar. Então essa é a principal dica que eu dou para quem vai abrir um negócio tecnológico. Então, se cerque de bons profissionais, valide bem o escopo de trabalho, porque senão você vai ter que pagar 2 vezes. Que mais? Cash flow, né? Cash flow nada mais é do que capital de giro. Como é que está indo? Outra coisa, a melhor resposta que pode se dar para qualquer tipo de negócio é o mercado. Quando você vai para o mercado, você já vai entender se... O mercado valida, né? Aceitação... É um pouco automático, assim, na hora que você vai para o mercado, valida, né? E muitas vezes, o que eu percebo dos empreendedores, tem muito empreendedor que, eu vou fazer uma analogia aqui, que ele é professor pardal, mas não conhece o tio Patinhas. Então, assim, porque às vezes o cara tem uma solução foda na mão, mas ele não conseguiu enxergar onde está o dinheiro do negócio dele. E aí, muitas vezes, a gente chama no dicionário Startup que tem que pivotar. Pivotar é assim, opa, eu lancei, o mercado respondeu, vamos recalcular a rota. Nós estamos no caminho errado, nós vamos por aqui. O Gympass foi um case assim, eles pivotaram para chegar onde eles chegaram, a solução tinha... E erraram bastante, que eu lembro que erraram muito, e eles optaram por um caminho, no final o dinheiro estava em outro que eles nunca imaginavam. Então, tem que meter a cara. E aí você vai ter suas frustrações, mas... E também assim, todo mundo acha a sua ideia genial, né? É foda isso. A gente conversando assim, às vezes uma ideia é muito genial aqui. Mas a hora que você sai pro mercado... Não tem aceitação, às vezes. Até decepciona muitas vezes. Tem que fazer sentido pro mercado, né? E as soluções que são mais escaláveis, que mais deram certo, geralmente são as mais simples, cara. Não é, sabe? Eu tenho essa percepção.
e já inventaram muitas rodas. É difícil uma coisa, puta, tive uma ideia aqui que ninguém teve. Exato. Nem sempre isso é bom, né? Então eu acho que são mais algumas coisas aí que a gente pode... Outra coisa, você tem que ser apaixonado pelo problema, né? Isso foi até um cara que manja muito, que é o diretor executivo da GV Angels, que é um dos maiores fundos aqui da faculdade. Ele foi no meu podcast e ele falou isso. Ele falou, cara, qualquer empreendedor tem que ser apaixonado pelo problema e não pela solução, pela sua solução. Eu falei, cara... Caramba, nunca parei pra pensar nisso. É verdade, Você tem que ser apaixonado pelo problema. Tem que sentir a dor. Falando do First Tweet, me fez refletir. Eu tenho que cuidar muito mais do dono do restaurante. Porque aqui vai ser no growth. A minha venda né? Eu soluciono o problema do restaurante. Isso que é o bom de ser publicitário também, para fazer o growth bem feito, né? Também tem, sabe.